Olá, olá, tudo bem, meninos? Tudo bem, meninas? Professora Ana Paula de História, mais uma aulinha. Hoje nós vamos falar da Mesopotâmia, tá bom? Vamos lá. Bom, na última aula nós falamos do Egito, né? E agora a gente vai falar da Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia, meso quer dizer meio, né? Potâmia, pântano. Pântano, então é uma palavra de origem grega, né? Quer dizer meio, no meio do pântano, ou seja, no meio de uma região alagada. E que região alagada é essa? A Mesopotâmia está aqui, gente. Ó, ela está alagada porque, na verdade, é uma metáfora, né? Porque é uma região que se forma entre dois rios, né? Então, Mesopotâmia, meso quer dizer meio, entre dois rios, né? Entre dois rios. E quais são esses dois rios? O Eufrates e o Tigre. Então, as pessoas foram chegando aqui, né? Foram se fixando, né? E aí, a partir de vários povos que se fixaram nessa região, se formou, então, o que a gente chama de Mesopotâmia, né? Bom, a Mesopotâmia, ela habitou vários povos. Foi uma região habitada por vários povos, na verdade. Então, esses povos, eram os primeiros que habitaram a região foram os sumérios. Então, os sumérios, depois os acádios, depois os amoritas, os babilônios, os alcisos, os caldeus, que também eram babilônios, se fixou na região, na cidade da Babilônia. Então, os primeiros foram os sumérios. Os sumérios foram os que vão, de alguma forma, vão influenciar a cultura dos outros povos que vão chegar na região. Por quê? Os sumérios construíram as principais cidades, né, as chamadas cidades-estados. Cada cidade tinha seu governo, tinha sua lei, né? Então, eram independentes. Depois, os acádios vieram e dominaram. Depois, os amoritas vieram e dominaram os outros povos. Os babilônios, os assírios dominaram a parte da violência, eram povos guerreiros. Foram eles que fundaram os primeiros exércitos permanentes. E os caldeus, né, com o rei Nabucodonosor, que é até citado na Bíblia, quem lê a Bíblia e sabe, foi que quando Nabucodonosor capturou hebreus, né, e levou para a Mesopotâmia para ser trabalhadores escravos, né, para trabalhar como escravos num zigurate, que é um templo, né, e ele queria que esse templo chegasse nas nuvens, então ele teve que buscar trabalhadores escravos de outras regiões, foi quando os hebreus, né, foram para a Mesopotâmia. Então, vários povos dominaram a Mesopotâmia e eles disputavam, e eles brigavam, e eles um dominava os outros, então não era uma região de paz. Hoje a Mesopotâmia é o Iraque, que também não é uma região de paz, né? Então, é uma região árida, de deserto, fica próximo de montanhas, e isso é um problema, às vezes, porque tem lá os rios Tigre e Eufrates, mas muitas vezes esses mesopotâmios, lá na antiguidade, tiveram que criar diques e canais de barragens, né, para conter as águas que vinham das montanhas, né, causando ali uma espécie de tsunami nos rios, alagando e destruindo tudo em volta dos rios. Então, eles tiveram que trabalhar em engenharia, em arquitetura mesmo, ali construindo habitação, construindo ali próximo às habitações, para proteger as habitações, barragens, né, e diques, para conduzir essa água desse rio para lugares mais distantes para aproveitar melhor. Então, foram várias cidades, como Uruk, Nippur, Kish, Lagash e Eridu. Então, já falei que formaram cidades-estados. Então, a religião, eles eram politeístas. O que significa ser politeísta? Acreditavam em vários deuses. Os egípcios eram politeístas, os mesopotâmios eram politeístas. Os deuses estavam relacionados, gente, a elementos da natureza, né? Deus do céu, deusa do amor, deusa da fertilidade, deusa do ar, do destino, do sol, da justiça. Então, cada cidade tinha uma espécie de Deus, né? Um Deus maior, um Deus protetor, um determinado Deus. E cultuavam, né, esse Deus, prestavam sacrifícios, homenagens a esse Deus. Bom, a organização política era reis, as cidades tinham reis, né? E esse rei, ele tinha um templo, né? Um templo onde ele exercia o poder. Então, a religião, ela sempre foi usada para justificar o poder do rei. Por que o rei tinha tanto poder?
por causa da religião. Ou seja, o rei ele era visto pela população como representante de Deus. Ele seria alguém predestinado para concretizar a vontade divina entre Deus e os seres humanos, né? Então, é tanto que quando passava a ter uma época de muita catástrofe, chovia muito ou não chovia, prejudicava a agricultura, faltava alimento, muita guerra, muita morte, muita doença, eles davam um jeito de tirar o rei, porque o rei não estava fazendo a mediação, né, entre Deus e os homens como deveria ser. Vamos só comparar com o Egito. No Egito, o faraó era o próprio Deus, né? A gente falou sobre isso. Agora, na Mesopotâmia, não. Na Mesopotâmia, o rei é representante de Deus. Ele representa Deus. Então, ele cai mais facilmente do que o faraó lá no Egito, né? Mas a religião justifica esse poder do rei. Bom, então, falamos da religião. Então, você tinha ali também, o rei cobrava imposto da população, né? Tinha que pagar tributos, impostos. Além disso, a população tinha que trabalhar obrigatório para o Estado, na construção de palácios, de templos, de fortificação. Então, junto com o rei, você tinha também os sacerdotes, né? Os sacerdotes, eles dirigiam os templos. Então, o rei dirigia o palácio, que era o centro do poder, e os sacerdotes dirigiam os templos responsáveis aí pelas oferendas, pela religião, pela contabilidade também dos templos. Bom, a sociedade, você tinha homens livres, que eram os sacerdotes, os grandes proprietários, os ricos comerciantes, e tinha os homens livres de média posição, que não estavam no topo, que eram servidores nos palácios, artesãos e os pequenos comerciantes. E a base formada pelos escravos, né? Bom, aqui você tem a grande contribuição da Mesopotâmia, né, dos mesopotâmicos, dos povos que viviam na Mesopotâmia, vamos dizer assim, é o exército, a criação do primeiro exército permanente da história, no caso dos assírios, e o uso da roda, né, pelos sumérios. Também a atribuição dos sumérios à invenção da escrita, a escrita cuneiforme, esse é o nome da escrita, cuneiforme. Então, como é que eles faziam? Eles pegavam uma cunha, que é uma espécie de estilete, né? Estilete em forma de cunha, pegavam uma argila molhada e ali cunhava, né? Os desenhos, os símbolos, né? As ideias, né? Que representavam a escrita mesopotâmica. E aí você tinha a chamada escrita cuneiforme, assim, ó, tá vendo? Isso aí é a imagem da escrita cuneiforme. Então, é na argila. Então, eles cunhavam os desenhos, os símbolos que representavam sons até, e aí você deixava lá até secar e ficava tipo um tablet, né? Ali com o registro da escrita, para fazer as contabilidades, principalmente. Bom, o Código de Hammurabi foi o primeiro código de leis. Isso também é importante, é uma coisa importante que os povos da Mesopotâmia fez. O Hammurabi, ele foi um rei que vai criar esse primeiro código de leis, que era base para... Na época, nenhum povo não tinha ainda tido essa ideia de pegar as leis, as regras e registrar, né? Registrar, fazer o registro dessas leis. Então, por isso que ele foi o primeiro código. Então, ele baseava em diversos temas, como colocava lá as regras com relação a homicídios, a lesões corporais, a roubos, a questões comerciais e também a escravidão. Então, geralmente, o princípio que norteava essas leis era o princípio do olho por olho, dente por dente. O que significa isso? O castigo equivalente à ofensa. Se você roubou, corta a mão. Então, vamos lá. Se um filho agredir seu pai com suas mãos, terá sua mão cortada. Se um construtor edificar uma casa para um homem livre e a casa desabar, matando o seu proprietário, esse construtor também será morto. Se um homem roubar um boi, uma ovelha, um asno, um porco ou um barco, e esses bens pertencerem a um templo ou um palácio, o ladrão terá de devolver 30 vezes o valor roubado. E se ele não conseguir devolver esse valor 30 vezes roubado, ele é morto. Então, é muito baseado nisso, olho por olho, dente por dente, né? Se um cirurgião salvar a vida de um homem, ele deve receber 10, 5 ou 2 sheiks
de prata, conforme a categoria social do paciente. Se o paciente morre, deve ser cortada a mão do cirurgião. Olha para vocês verem. Quem vazar o olho do senhor terá o seu olho vazado, mas quem lhe quebrar um osso terá o seu osso também quebrado. Se a vítima for um homem comum, um homem pobre, comum, ou escravo, terá uma indenização em prata. Então, você está vendo que essa lei ela não é aplicada igualmente para todos os grupos sociais. Então, por exemplo, se eu furar, se for do mesmo grupo social, tudo bem. Se eu furar o teu olho, você fura o meu. Agora, se um escravo furar meu olho, eu não posso furar o olho do escravo. Eu tenho que pagar uma indenização da outra escrava, para o senhor dele. Mas, assim, você está vendo que a lei não é aplicada igualmente para todos. Então, quem está abaixo da sociedade não recebe o mesmo princípio do olho por olho, dente por dente. Então, se um senhor fere o outro numa luta e declara que não fez deliberadamente, terá que pagar o cirurgião. Se uma casa desaba causando a morte de seu dono, o construtor deve ser morto. Se morre o filho do dono da casa, deve ser morto o filho do construtor. Então, olho por olho, dente por dente. A função dessa justiça, estabelecer essa justiça, que era uma forma de estabelecer a justiça, apesar de até parecer violento para nós, mas isso era regras, né? Antigamente nem tinha regras, então era muito pior. Então, isso é uma regra. A função é punir, claro, né? Agora, o nosso Código Penal, se a gente for comparar com o nosso presente, o nosso não é assim, não é baseado no princípio do olho por olho, dente por dente, né? Então, a ideia é recuperar, apesar que a gente sabe que na prática não recupera nada, mas a ideia é recuperar. O que significa a ideia é recuperar? Significa que se uma pessoa fizer um crime, ela não vai receber pena de morte, não tem pena de morte na nossa legislação. Ela pode receber, ela pode pagar uma multa, fazer, né, ela desenvolver uma pena, pagar uma pena alternativa, e o máximo é a perda da liberdade, né? Que é a detenção. Então, a ideia da nossa sociedade de estabelecer a justiça é de recuperar. Apesar que na prática o sistema não ajuda nada, né, em recuperar. Mas no caso do Código Hammurabi, olho por olho, dente por dente, de punir mesmo. Ok? Então é isso aí. Beijinhos, fiquem bem e se cuidem. Tá bom?